O caminho mais escuro. Bem, aqui não temos contexto nenhum da situação. Simplesmente somos jogados ali e estamos lá para averiguar o local. Não tem uma construção da história e nem do personagem. Acredito que dê para melhorar nesse quesito. Visualmente falando, o jogo é espetacular. As texturas e assets usados são nitidamente lindos. Ele conseguiu criar a vibe de um jogo assombroso e com uma iluminação muito boa. O som do jogo tem uma harmonia com o cenário. O som das macas sendo jogadas me deixou bem aflito a maior parte do tempo jogando o game. Muito bom mesmo. A jogabilidade eu achei um pouco rígida. Talvez pelo fato da sensibilidade do meu mouse ser baixa. Mas tirando isso, ao jogar podemos notar vários lugares para ir explorar e depois nos deparamos com um vazio, pois o jogo está incompleto. Bom, eu de fato quando abri o game estava ansioso para jogar, pois é um game 3D, e fico bastante assustado e aflito em jogos assim. Depois de um tempo seguindo as escadas, cheguei em um lugar vazio e com queda infinita, caso caia. Isso foi bastante para quebrar toda a diversão que eu estava tendo ali. A tensão foi embora e eu fiquei meio triste, pois o jogo terminaria ali naquele momento. Nota total 14. O jogo, ele começa do nada, não tem uma tela de título, não tem um contexto, também não tem uma história. Infelizmente, embora a proposta seja muito boa, o ambiente ficou bem legal, mas eu senti falta de um jogo. Você só anda no mapa, pega uma coisinha ali, pega uma coisinha ali. Tem as partes legais, né, do leito lá mexendo sozinho, subindo pro telhado. Isso foi um efeito bem legal, mas só isso. Depois não teve mais nada no jogo e ele não tem fim. Então isso é uma coisa que pesou bastante, embora o autor tenha deixado bem claro na página dele que ele não teve muito tempo para mexer e teve que e fez até onde pôde. Isso é ótimo. É melhor tentar do que nunca ter tentado. Então já é um mérito muito bacana pro autor nessa parte dele ter pelo menos tentado, e isso é muito bom. Portanto, a nota 8. E esse é outro daqueles jogos que eu não entendi muito bem a proposta e cujo enredo ou a falta dele não se adequa muito bem ao tema da Jam. O visual é até interessante e ganhou uma nota 3, por ser um jogo em 3D e em primeira pessoa. Mas só isso não basta para fazer o projeto como um todo ficar bom. Os sons são apenas ambientes e a jogabilidade consiste em andar por um tipo de hospital abandonado, mas sem um objetivo claro. Então, temos nas nossas mãos aqui um jogo 3D, tá? Que tem uma ambientação incrível, monta uma ambientação muito boa, porém infelizmente não nos conta nada, né, da história desse personagem. A gente não tem motivação a não ser ir adiante. Além de ter criado uma tensão muito boa, de ter criado um ambiente muito interessante, infelizmente o jogo ele não te tem uma ameaça. Estamos falando de um jogo slasher que não tem ameaça nenhuma, né? A ameaça ela fica na ilusão ou naquela percepção de que existe algo ali, mas não existe nada. Então o caminho mais escuro ele acaba pecando nessa parte de jogabilidade para mim, e na parte do enredo principalmente, mas ainda assim é uma ideia. Eu acredito que ela deva ser levada adiante. O ambiente ficou espetacular, os gráficos são muito legais e eu achei o jogo divertido, né? Apesar de não ter, como eu falei, não ter um serial killer bem definido ou uma ameaça bem definida, ainda assim a ambientação ela faz você passar medo, e medo dentro de um slasher é diversão. Então o jogo sim é muito divertido. Nota final 15. Doll Hunting. Sabemos que a garota está em um local para pegar partes da sua boneca. Temos um ser que vai contra ela e tenta impedi-la. Porém não sabemos o porquê ela está ali e nem quem é. Acredito que possa melhorar nessa parte, contextualizando um pouco ao invés de simplesmente nos jogar na fase. O jogo tem uma pegada de jogos retrô, gostei muito das artes, porém tem uma leve discrepância entre os assets. Se os personagens fossem semelhantes ao restante dos assets seria melhor. Personagens coloridos e os assets com tonalidades de uma cor só é um pouco destoante. Gostei de todos os sons do jogo. O dev soube unir o cenário com a parte sonora, dando aquele sentimento de agonia e mistério ao ambiente do jogo. Gostei que o som é afetado com a aproximação do slash e depois de ser pego por um monstro, você ouve o som de risadas. A jogabilidade do jogo é simples e funcional. A colisão do jogo aparentou ser um pouco grande. Não consegui passar entre alguns objetos do mapa, assim dificultando a minha movimentação na hora de fugir.
Me surpreendeu bastante e conseguiu me distrair. Joguei por bastante tempo para conseguir completar o jogo. Gostei dele por ser rápido, mas confesso que teria me divertido mais se fosse um pouco mais difícil. Nota total, 16 pontos. A tela de título ficou bem básica, iniciar, sair, acabou, mas ficou faltando uma certa explicação na mecânica, nos controles, ao menos que você leia a página do itch, aí você sabe quais são as mecânicas, mas eu senti falta disso no jogo. Quando a gente joga um jogo feito no RPG Maker, a gente até sabe mais ou menos as teclas padrão ali, mas um jogo de Godot a gente precisa especificar, já que ele te permite usar todas as teclas, mouse e controles, então isso precisava ser mais detalhado para o jogador. Quanto à jogatina, não vi desafio, é só, se você não quiser morrer, é só jogar no escuro. A mecânica ficou até legal, de por exemplo, o monstro te perseguir com a lanterna acesa e quando você apaga ele não te enxerga, isso eu achei muito legal, mas faltou desafio nessa parte, podia ter algo que pudesse impedir da pessoa apagar a lanterna para te obrigar a fugir do inimigo. Enfim, os gráficos ficaram muito bem feitos, isso eu não tenho o que reclamar, ficou legal. Sonoplastia, ela harmonizou bem com o jogo, ficou bem simples. Acho que ficou mais focado na parte do desfecho do jogo. Enredo, não tem enredo. E quanto à diversão, também, como falei, não houve nenhum desafio. Então a nota geral ficou 10. Então, o jogo se passa em um único mapa onde o objetivo teoricamente é coletar bonecas ou pedaços de bonecas, ao mesmo tempo em que tentamos escapar de um tipo de fantasma que nos persegue. O problema é que mesmo jogando várias vezes eu não vi nenhuma vez uma boneca ou um pedaço de boneca para eu poder coletar. Existe inclusive um bug onde basta apertar o botão de ação várias vezes seguidas e a gente consegue teoricamente zerar o jogo. Então eu meio que não entendi direito do que se trata esse projeto. A maior nota na minha avaliação foi na parte do visual, porque o visual é até interessante, a ambientação somada à mecânica da lanterna ficou bem legal para um jogo de terror, mas como é um mapa só, eu senti que ficou faltando algo para que eu desse uma nota ainda maior. O visual ficou com nota 3. Um jogo que tem uma cara bem de estudo, né? Doll Hunt, ele tenta apresentar pra gente um jogo, né? Um ambiente escuro, uma floresta, né? Onde nós temos um assassino nos perseguindo. Seria muito interessante se ele tivesse algum enredo, porque infelizmente ele não tem. Basicamente é você ir atrás dessas partes de uma boneca que você tem, você é uma menininha, e você tem que achar essas partes da boneca, e só isso. Também tem um bugzinho na parte dos comandos. Os comandos não são apresentados pra gente na tela, então eu não sei quando tem que ligar a lanterna, não sei o que liga a lanterna. Inclusive só fui descobrir da questão da lanterna porque um dos juízes me falou que existia essa opção de ligar e desligar, senão eu não saberia, porque não existe um ícone, não existe um tutorial, não existe nada, não existe nenhuma tela de comando básica pra você saber. Você abstrai que se move pelas setas e é isso. Em Doll Hunt a gente tem que fugir de um perigo. Nós temos nesse jogo realmente uma ameaça, mas essa ameaça ela não gera pânico como deveria gerar, como deveria ser a proposta dela gerar. Não dá medo da ameaça, né? Você não se sente perseguido de verdade. O que você sente é que a criatura acha você num ponto do mapa. É diferente de uma perseguição em si, onde você precisa desviar das coisas, onde você precisa fugir de algo. Você tá ali, tipo, com algo perseguindo você, mas é uma perseguição aberta, meio vazia. Apesar disso, o Doll Hunt tem uma música interessante, uma ambientação divertida. Eu acho que com os determinados ajustes e uma boa repaginada nessa questão do enredo, de apresentar uma história realmente, criar cutscenes, criar uma história em si e não deixar somente na questão pura da jogabilidade, Doll Hunt seja um jogo bem interessante. Nota final do Doll Hunt, 13. Silence of Nightmare. Não tem uma exploração no personagem principal. Não sabemos quem é, mas sabemos que ele tem que pegar as chaves e aquilo o persegue.
Temos o objetivo simples de fugir daquele local vivos. As artes desse jogo são a sua principal característica, tudo se encaixa muito bem. Gostei dos traços na tela do game simbolizando os filmes antigos. As artes do jogo são originais e além disso é muito bonita. O sangue no local em que se passa o jogo ficou muito bem representado e está dentro dos conformes. A música que acompanha a nossa jogatina harmonizou muito bem com a gameplay, porém estava um pouco baixa. E também senti falta de uma música que cause aflição quando o Slash, o inimigo, começa a perseguição. Isso causaria mais impacto na jogatina e me deixaria mais ansioso, já que esse é o objetivo em uma perseguição. A jogabilidade aqui é muito bem trabalhada. Eu gostei da forma em que o jogo flui e isso é muito importante nesse tipo de jogo. O monstro é rápido, mas não chega a ser difícil de completar o objetivo do game. Ou seja, o jogo não tem muitos desafios, e para alguns isso pode ser frustrante. Eu imagino que poderia ter feito outras fases com desafios mais complexos, porém, sendo um jogo de uma gen, o tempo é escasso, então a jogatina está ideal. Nota total, 15. A tela de título já começa ali com uma coisa bem minimalista, bem simples, uma musiquinha baixa de ambiente, ficou muito bom. Quanto à jogatina, a movimentação do jogador é bem suave. O algoritmo de busca, acredito ser nativo do Game Maker, mas ficou bem aplicado para perseguição do inimigo. Fora alguns probleminhas da colisão, mas isso aí é o menor dos problemas. Uma coisa que eu senti falta é uma interação com o ambiente, a não ser encontrar chaves. O objetivo do jogo é encontrar chaves. Não há um enredo em específico, então nem teve como avaliar enredo, nem contexto também. O único jeito de você saber o que aconteceu é lendo a página do jogo e não jogando. Os gráficos ótimos, minimalistas ali, o menos é mais, perfeito. Sonoplastia também ficou muito bem encaixada, a harmonização ficou tranquila, simples, objetiva. E a diversão, eu senti falta de desafios, você só apenas corre do inimigo. Portanto, a nota geral ficou 13. E esse jogo é mais um daqueles jogos cujo enredo não se adequou muito bem à temática da Jam. O jogo consiste em a gente acordar, aparentemente num tipo de escola abandonada, e nós temos que coletar 7 chaves para poder escapar da escola. O problema é que nessa escola existe também um tipo de sombra, uma criatura dos infernos, talvez, que persegue o personagem de maneira implacável e se ele encostar na gente é game over instantaneamente. Então o jogo consiste nisso, a gente tem que coletar as chaves, evitar essa sombra e entrar, ou melhor, e sair da escola que nós estamos. E a nota mais alta do jogo ficou na parte visual, porque o personagem é bem interessante, a sombra é bem interessante, e apesar de que o mapa não combinou muito bem assim com os personagens, ainda assim eu achei um mapa assim arrumadinho e bem feito. E o visual ganhou nota 3. O jogo em si tem uma proposta bem simples. Você acorda com um relógio despertando você, o que eu achei muito legal, um toque muito legal. Você tem que sair desse lugar que você tá, que é a sua escola. Então você tá preso num pesadelo dentro da sua escola com uma criatura. E essa criatura, ela quer devorar você. Perfeito! Dentro do âmbito do Slash, muito bom. É o enredo bem minimalista, o que é ótimo. O que mais me agradou em Silence of the Nightmare foi realmente, assim, a parte mecânica dele, né? A fuga do monstro, ela é bem desafiadora. Caso você não saiba que se você pegar as outras chaves antes da chave onde você deveria ativar a criatura, você passa bem rápido. Se você não fizer isso, ele se torna um pouco mais desafiador. O jogo em si é muito interessante, eu gostei dos gráficos, gostei também dos sons, né, toda a parte da sonoplastia ficou bem legal dentro de Silence of the Nightmares. Nota 14. When the Night Fall. A história do jogo e dos personagens Rick e Lauren é muito bem trabalhada. Temos um contexto ali no começo mostrando o diálogo deles, dizendo o porquê de estarem ali e o que vão ter que fazer. Isso é muito importante para dar um norte aos jogadores e dar a eles um conhecimento da situação atual. Me importei com os personagens e daguei o tempo todo sobre quem estaria matando as pessoas e o jogo me prendeu na história. Tudo isso é muito importante quando se vai fazer um game. É muito satisfatório esses gráficos, bonito e simples. Dá pra ver que o responsável utilizou um recurso muito bacana que é o Parallax Mapping. Os assets utilizados são muito bonitos, a iluminação do game está impecável. Simplesmente incrível, todos os efeitos sonoros e as músicas encaixaram muito bem. A jogabilidade do jogo é o padrão do RPG Maker MV. Personagem visto de cima,
simples e funciona. Controlamos a Laura e andamos pelo mapa tentando resolver os mistérios que se passam em enredo do game. E em vários pontos do mapa, a colisão apresenta uns errinhos, tais como passar por cima de um objeto ou uma parede invisível, mas nada que interfere na jogatina. Consegui me divertir bem no game e o que me prendeu mais foi na relação dos personagens têm entre si. O enredo com sua trama curta, simples e divertida. Nota total, 20 pontos. Tela de título ele bem simples, bem apresentável, objetiva, com aquela musiquinha calma. Então a tela de título ficou ótima. A única coisa que pecou foi a parte da jogatina. Você encontra certos bugs no jogo, como por exemplo, no primeiro mapa, o seguidor do herói, na verdade, ele fica no mesmo nível que o herói, ou seja, ele fica sólido. Então isso te acarreta a possíveis softlocks, que você teria que reiniciar o jogo para poder dar seguimento novamente. E também quando troca do primeiro mapa para o segundo, ele já se torna passível de novo. Os gráficos ficaram bem simples, o mapa ficou bonito, as artes também bem personalizadas, então ficou bem legal. Só que alguns mapas tiveram tamanhos às vezes exagerados, como aquela praça, por exemplo. É um mapa muito grande com pouca informação, mas também menor dos problemas. Sonoplastia, eu vou dizer que ela é boa, mas eu acho que pra tema slasher não combinou, porque são músicas muito tristes, bem calmas, e isso matou um pouco a ação do jogo, sabe? Eu acho que foi uma parte que infelizmente pecou na parte da trilha sonora. Por outro lado, o enredo tem uma história muito boa, os personagens possuem características, então acredito que o enredo foi o forte desse jogo. E também uma coisa que eu senti falta foi falta de desafios. As cenas de ação, elas não intimidam. Você simplesmente corre lá da mulher doida lá e só isso. Faltou um pouco de puzzle, faltou um pouco talvez de ação, vamos dizer assim, de desafio. Então eu acho que essa parte pecou um pouquinho, essa parte de desafio. Portanto, nota geral 15. Projeto com belos mapas e belas músicas, mas que possui pequenas falhas técnicas que precisam ser resolvidas para que o projeto fique ainda melhor. É um jogo curto e simples, com um enredo que envolve 2 policiais parceiros que por acaso também estão num tipo de relacionamento amoroso. Juntos, eles vão até uma pequena cidade para investigar um caso de pessoas desaparecidas. O mapeamento e a ambientação dessa cidade, inclusive, foi a responsável pela maior nota do jogo na minha avaliação, com uma nota 4 em visual. Sem dúvida nenhuma, o enredo foi o que foi mais cativante pra mim. Principalmente a vilã. Nossa, que ideia legal, que ideia bacana de fazer a vilã ser ao mesmo tempo um ser que o nosso investigador, né? A nossa investigadora, Lauren, confia, né? Uma doutora da cidade, um ponto da cidade, né? Alguém que representa a cidade, e ela ser a culpada, mas não exatamente ela, e sim o que está dentro dela. Eu achei genial, tem muito de horror dentro disso. Eu acho que essa parte das artes ficaram lindas, tá? Ficaram muito bem desenvolvidas, artes originais dos personagens, ficou muito legal. Tem que consertar questões de bugs de passabilidade, que tem muito bug de passabilidade, parede invisível tem um monte no jogo, você não sabe no que clicar, então toda essa parte da jogabilidade foi bem afetada na parte da classificação e da nota, por questões de que a jogabilidade está um pouco fraca. Também não notei nenhum tipo de desafio grande, não tinha um puzzle, não tinha coisas que eu pudesse estar interagindo de outra forma. Tamanho dos mapas às vezes eram exageradamente grandes para coisas que estavam vazias, então botar o jogador no mapa vazio onde ele não pode interagir com nada é ruim, é negativo. Talvez repensar nisso. E no mais eu gostei muito do jogo. Eu acho também que a perseguição final poderia ter sido melhor. Em vez de simplesmente ser um contador, né, de tempo, ser realmente a criatura perseguindo você seria mais interessante. O jogo conta com 3 sinais e isso é muito legal. Isso é um diferencial com certeza. Minha nota para When the Night Falls fica 16 pontos no total. Memórias. O enredo do game aparentemente é simples no começo. Temos uma introdução muito boa, onde vemos que somos sequestrados e obrigados a resolver esses enigmas para sobreviver. No fim, fizemos isso a nós mesmos, tudo em prol da pesquisa sobre a memória.
Temos uma bela combinação de matemática com slasher. Não ficou difícil e nada do enredo ficou avulso. É muito bonito todo esse gráfico utilizado no game, com uma perspectiva muito bem feita e nada do mapa ficou à toa, tudo tem o seu significado. Todos os sons do game ficaram razoáveis, encaixaram bem com a temática e não ficaram exacerbados. Gostei muito do estilo point click, o dev conseguiu misturar muito bem com o slasher, mas eu não senti um pouco de medo da morte ali dentro. Se colocasse um tempo junto com as mortes dentro do game, isso já melhoraria e deixaria a pessoa com ansiedade para sair logo do quarto. Muitos enigmas, muitos itens para achar e liberar mais coisas com o intuito de abrir a porta da sala e sair, muito bem feito. Me diverti bastante com o game, gosto muito de quebra-cabeças, porém matemática não é meu forte, então fiquei meio perdido às vezes, nota total 17. A tela de título ficou bem legal, com aquele esquema mais de suspense. A jogatina, para um jogo de RPG Maker, ficou bem inovador, um point and click, ficou bem legal. Só que, ao mesmo tempo que o mouse foi o ponto positivo do jogo, ele também foi o que derrubou a gente aqui nas notas, porque o script do mouse, ele não é muito funcional, infelizmente. Você clica em uma certa região, ele responde em outra, você consegue bugar ele bem facilmente, você clica em um elemento rapidamente e passa para o outro, e aí o primeiro evento é acionado e ignora o segundo. Enfim, uma coisa que eu também senti falta nessa parte do mouse é na hora que você passa o cursor em cima de qualquer item que for necessário interagir, faltou aquela piscada para você saber se você realmente deve interagir com aquele objeto. Quanto aos gráficos, ficaram bem minimalistas, isso ficou ótimo. Para aqueles click point antigos, ficou na medida, não tenho o que reclamar, ficou bem legal. A sonoplastia ficou uma coisa muito ambientada. Eu acho que se não fosse para um jogo de slash, mas talvez para um jogo de detetive, eu acho que esse jogo ficaria em primeiro lugar. Mas para ser um slasher, perdeu uma pontuação, porque embora depois, quando você joga, você descubra que o assassino do jogo é você mesmo, faltou aquele terrorzinho, aquele slash, aquele sanguinho ali, né? Então eu acho que nessa parte do enredo deu uma pecada, embora o desfecho tenha sido bem criativo. Quanto aos puzzles, ficou bem legal. Os desafios lógicos eu adoro matemática, então eu gostei muito de resolver as questões. E também um ponto positivo foi a questão de um jogo para fins educacionais. Portanto, a nota geral é 17. O projeto utiliza de uma mecânica de point and click, onde o objetivo é escapar de um quarto antes de morrermos por conta dos efeitos de um tipo de droga que está no nosso corpo. E a ideia por trás do jogo é muito interessante, sendo possível perceber inclusive que o autor criou ótimos quebra-cabeças, especialmente aqueles que envolvem a matemática. Visualmente falando, o jogo usa muitas imagens originais, e isso torna o projeto único, com um visual bem característico, e essa originalidade gráfica fez com que o quesito visual fosse o maior destaque do jogo na minha avaliação, com uma nota 4. Os puzzles desse game são que realmente chamam mais atenção. Dá pra ver como eles foram bem elaborados, bem pensados, e isso é muito divertido. É uma característica muito legal em jogos de slash que puxam, por exemplo, para uma sala, né? Que é o caso, por exemplo, de Jogos Mortais. Então, eu vejo muito parecido com o que nós temos aqui. Memórias Escape Se Puder, ele tem bem essa alma dessa parte desse slasher onde você está trancado, né? Onde o inimigo não está te perseguindo, mas ele está o tempo todo com você. E isso é muito importante para poder entender quem é o slasher. Uma das partes mais bacanas da jogabilidade foram os puzzles, e uma das partes mais horríveis da jogabilidade foi o mouse. Apesar de ser um point and click que é muito inovador para trazer dentro de um RPG Maker, foi muito massa mesmo. O mouse às vezes era meio ruim, a precisão dele era meio ruim, ele não clicava direito nas coisas, você clicava milhões de vezes, ela não respondia, então isso precisa ser revisto com bastante urgência para o jogo ficar funcional. A arte eu adorei que fosse preto e branco, eu achei muito original, muito bacana. Os sons são muito bons, toda a parte da sonoplastia ali que a gente tem, ela é bem minimalista, a gente tem somente uma música e alguns efeitos pingados em momentos bem determinados, e isso deixa muito legal.
eu senti que o jogo em si é um bom desafio, né? Além de ser também um jogo educacional, a gente tá aprendendo matemática sem querer. É uma coisa assim muito bacana mesmo de se ver no jogo. Então, Memórias Escape, se puder receber de mim aqui a nota 16. Enredo. O jogo se passa em uma mansão assombrada. Vemos a todo momento os detalhes da história em livros e das estantes, itens ou cutscenes. Temos uma construção muito bem elaborada dos personagens, a história é bem fluida e não deixa nada confuso. O jogo se preocupa em mostrar todos os detalhes e desde o começo temos contexto de tudo. O começo do game é algo crucial para deixar uma boa impressão no jogador. Temos pessoas que deixam de jogar no game no começo por ser muito longo talvez, muitos textos, mas não é o nosso caso. O jogo tem ótimos textos facilitando a tua leitura. Nota total do enredo, 4. Visual. É muito lindo esses gráficos do Pop Horror. Eles são simples, porém completos. Todos os mapas do jogo ficaram muito bonitos, com toda aquela sombra e iluminação. Gostei bastante das artes dos personagens e dos diversos inimigos. Nota total do visual, 4. Sonoplastia. Todos os sons do game ficaram muito bons. Toco fez um ótimo trabalho, mas em alguns momentos do game, alguns sons eu trocaria para dar um suspense maior. Também o game ficou um pouco alto. Nada que atrapalhe, é somente ir no menu e alterar. Mas uma dica é sempre deixar o game nos 50% de todos os áudios. E se estiver baixo, a pessoa que estiver jogando, ela aumenta. Nota total da sonoplastia, 4. Jogabilidade. A jogabilidade excedeu o tempo limite do proposto e consegui finalizar o jogo com exatas 3 horas de gameplay. Porém o game trouxe várias mecânicas interessantes, puzzles razoavelmente difíceis e a parte das diversas portas ficou um pouco difícil, pois temos que ir rápido. O sistema de sanidade ficou muito bom, dependendo das respostas ou lugares que passar, você perde sanidade, consequentemente, você morre. Vários itens para recuperar a sanidade e muitos lugares para explorar. Nota total da jogabilidade, 3. Diversão. Me surpreendeu bastante e consegui me divertir bem, tanto que joguei mais do que devia, empaquei em vários lugares e não consegui o resultado que queria. Devido a isso, fiquei repetindo várias e várias vezes até conseguir passar do local. Achei divertido e irritante ao mesmo tempo que não conseguia resolver as coisas. Nota total da diversão, 4. O enredo. A história é muito bem elaborada, tem um conteúdo interessante, tem todo um contexto que você precisa resgatar o Solon, né? Depois que você descobre no meio do jogo que ele foi assassinado, e aí você quer descobrir por que isso aconteceu, e aí você começa a se envolver na história daquela casa,
Então tem toda uma ligação. Infelizmente eu não consegui ir até o final, pois esse jogo ele extrapolou a duração de 1 hora, então infelizmente eu não vou conseguir avaliar muita coisa quanto à história em si. Portanto, nota 4. Visual. Os gráficos ficaram muito bons, o pacote que eles utilizaram encaixou muito bem com a temática de terror, sangue pra tudo quanto é lado, tripas e etc. Isso deixou uma temática muito boa. Os mapas também ficaram muito bem desenhados, a tela de título também ficou bem aplicada, então eu não tenho que reclamar dos gráficos, então nota 5. Sonoplastia. A ambientação muito boa também, ficou bem legal, combinou até com os gráficos, né? Os gráficos e os sons, eles casaram muito bem, e as músicas, elas são muito boas, bem aplicadas, aquele padrãozinho 8 bits, só a música de Game Over que parece mais um pouco, eu até brinquei com o compositor que parece a música de Fatality do Mortal Kombat do Mega Drive, mas de qualquer forma caiu como uma luva, ficou muito legal essa ambientação sonora causada pelo jogo. Portanto, nota 5. Jogabilidade. Achei muito legal como foram aplicados os quebra-cabeças. São bem variados, isso ficou muito legal. Na parte de jogabilidade, conseguiu explorar. Você consegue andar no mapa e voltar. Você explora cada componente do mapa. Você tem essa interação. A variação de itens também ficou muito legal. Não ficou apenas um item para recuperar ponto de sanidade, que também achei uma coisa muito bacana no jogo, essa barra de sanidade que pode decidir aí e também te dá uma certa cautela ao explorar, certo? Então ficou muito legal. Uma coisa que eu no comecinho eu senti uma falta foi um atalho talvez para ativar e desativar a lanterna. Depois eu descobri que você só pode apenas ativar e não desativar, mas talvez um atalhinho ali, porque às vezes você se esquece que tem uma lanterna e você acaba jogando praticamente o jogo inteiro no escuro. Infelizmente, esse jogo ele ultrapassou o período de 1 hora, que é um dos regulamentos da Jam, e isso me fez com que eu limitasse a minha avaliação, então eu não consegui jogar até o final e automaticamente isso pecaria na nota nesse quesito. Portanto, jogabilidade 3. Diversão. Os puzzles, como falei, são ótimos, eles têm variações, isso ficou muito legal. Acho que essa parte da diversão foi o forte desse jogo, então eu não tenho que reclamar, eu adorei, eu quero ir até o final depois que passar esse período de concurso, dar uma aliviada um pouco aqui. Eu quero terminar esse jogo, eu quero ver o que vai acontecer, porque eu gostei muito dos puzzles, todos eles são bem criativos, você precisa quebrar a cabeça às vezes, isso é muito bom. Portanto, nota 5. Enredo. Esse jogo começou muito bem, mas eu senti que a qualidade geral do projeto foi caindo conforme o tempo de gameplay foi passando. Isso não é verdade em relação ao mapeamento, que se manteve em bom nível durante todo o tempo, mas o mesmo não acontece quando falamos da complexidade dos andares da mansão e especialmente do enredo. Os quebra-cabeças e até mesmo o caminho que temos que percorrer para avançarmos no jogo parecem ter ficado mais simples. O ponto alto da experiência jogando Conto Quebrado fica por conta das pequenas informações que vamos descobrindo aos poucos sobre a mansão, tanto lendo livros como verificando objetos, mas apesar desse ponto alto, senti que o enredo em si perdeu um pouco de ritmo durante os andares da mansão. Se todo o jogo mantivesse a qualidade do primeiro andar da mansão, o jogo estaria em outro nível. Nota 3. Visual. Visualmente falando, o jogo conta com um belo conjunto de mapas, todos muito bem desenhados. Conto Quebrado também se utiliza de um artifício muito utilizado em jogos de terror, que são os mapas escuros, contribuindo com a ambientação. Nota 4. Sonoplastia. Musicalmente falando, o jogo foi muito bem, e alguns sons, especialmente os sons do menu, também foram muito bem escolhidos. Entretanto,
Outros sons, especialmente os dos gritos e das risadas maléficas que aparecem em certos lugares do jogo, estavam com um volume muito alto, causando até uma certa frustração. Também achei que faltaram os sons em alguns lugares, como por exemplo em alguns quebra-cabeças, e apesar de ser um detalhe simples, faz falta para os mais atenciosos. E outros sons eu também achei um pouco repetitivos, mas nada que tirasse a vontade de jogar o jogo. Nota 3. Jogabilidade. A jogabilidade, bem como a diversão, foram um pouco prejudicadas por conta das muitas mortes instantâneas presentes no jogo. Acredito que esse artifício deva ser utilizado com cuidado, caso contrário fará com que o jogador sinta a necessidade de salvar o jogo antes de entrar em qualquer porta desconhecida, e isso não é algo muito divertido. Ainda sobre esse quesito, é muito interessante a barra de sanidade, que sempre diminui quando os personagens tomam sustos, porém, senti que esse recurso ficou meio que esquecido nos andares mais elevados da mansão. Se muitas das mortes instantâneas fossem substituídas por uma perda de sanidade, 2 problemas seriam resolvidos de uma vez só. Nota 4. Diversão. Para concluir, digo que Conto Quebrado é muito bom e conta com pequenas falhas pontuais que podem ser corrigidas sem muito trabalho. Me diverti em muitos momentos do jogo, mas em outros nem tanto. Tem muita coisa interessante no projeto, como a narrativa, o mapeamento, os quebra-cabeças e talvez especialmente as músicas, e por isso deixo aqui os meus sinceros parabéns à equipe. Nota 3. Enredo. O enredo de Conto Quebrado é uma das coisas mais divertidas e interessantes no jogo. Eu gostei muito da gente estar entrando nessa mansão, de ela estar toda bagunçada, velha, de ter coisas que são estranhas para os nossos personagens, deles não terem certeza no que eles estão se metendo. Já começa com uma ideia muito boa que tem tudo a ver com slasher, que são jovens, né, adolescentes, fazendo coisas tipo desafios, né? Eu desafio você a entrar nessa mansão. Eu achei extremamente bem colocado, uma ideia muito original e eu gostei muito. Pra mim, com certeza, essa foi uma dos pontos mais altos que nós tivemos dentro de Conto Quebrado. Com certeza foi o enredo. A minha nota pra enredo foi 4. Visual. Cara, o visual ficou muito, muito bom por conta deles estarem usando esses gráficos que são estilo pop horror, né? Que eu gosto muito, eu acho muito legal. Também outro dos nossos concorrentes também usou. E ele realmente combina muito, ele dá essa ideia de terror, mas é mais puxado para um 16 bits. Ele dá uma ideia muito legal de jogo pixelado, né? E eu curto demais isso, eu gosto muito, então, bom, eu sou suspeito para falar, como diz outro, mas eu gostei demais, o visual tá muito bem implementado, os mapas estão bem construídos. Gostei muito do detalhe dos monstros, que tem vários monstros, são vários tipos de ameaça. Gostei muito da questão dos chefes também, que foi algo bem divertido. E eu curti muito todo o visual aí do nosso Conto Quebrado. E por isso a minha nota para visual foi de 4. Sonoplastia. A sonoplastia de Conto Quebrado, ela realmente foi muito boa. Foi muito bem colocada em alguns momentos. Só que eu senti falta de outros sons mais diferentes no ambiente, né? Sons do ambiente em si, não tanto músicas. Teve alguns momentos onde que eu achei que a música 16-bit, ela é muito legal, muito bem feita. Inclusive foi uma excelente composição. Mas em determinadas áreas ali, fica tocando música, ela não parece tanto de terror. A outra coisa que eu acho é que tem que ser explorado um pouco mais do silêncio, porque o silêncio em si, ele gera tensão. Então, se nós estivermos num ambiente todo em silêncio, onde a gente tem só um tic-tac de um relógio, por exemplo, a gente cria uma tensão muito maior do que um ambiente com música tocando o tempo inteiro, né? Então, escolher os momentos da música e escolher os momentos do silêncio. Eu acho que isso foi só o que faltou, assim, na sonoplastia, na sonoridade de Conto Quebrado, para que ele alcançasse, assim, um patamar completamente diferente. Minha nota para sonoplastia foi 4. Jogabilidade. Eu senti falta de alguma coisa diferente.
Eu achei ali que ficar procurando os negócios na lixeira foi um pouco maçante. A questão da fuga dos monstros e de dar uma morte súbita, né? Quando encosta no monstro, eu também acho que precisa ser revisto, tá? Precisa mudar, então. E ele não trouxe nada muito diferente na jogabilidade, né? A não ser os puzzles, que são ótimos, mas os puzzles eu levei em consideração em outro critério. Então a minha nota para jogabilidade do nosso querido Conto Quebrado foi 2. Diversão. Fora o enredo, eu acho que esse foi o maior acerto de Conto Quebrado. Ele é um jogo extremamente divertido. Ele é muito, muito divertido e eu gostei muito de jogar ele. Os puzzles são muito bons. Eles foram todos feitos com muito carinho, né? Do mais simples ao mais complexo. Eu acho que em alguns momentos ali faltou um enunciado melhor para a pessoa entender. Por exemplo, no próprio Enigma das Portas, tá? Mas ele foi muito, muito bom, né? Foi muito, muito bom. E eu achei que o jogo foi divertido em si, né? Esqueci de falar lá em jogabilidade, mas uma das coisas que perdeu em jogabilidade foi o fato de que o jogo precisa de muito mais do que 60 minutos para ser completo, então, né? Isso não atrapalhou a minha diversão de forma nenhuma. Para mim, uma das coisas, dos principais aspectos de Conto Quebrado foi a diversão, e por isso a minha nota para diversão em Conto Quebrado foi 5. Enredo. Incrível, formoso e muito bem construído. Realmente uma aula de como se fazer uma boa história. Os diálogos são interessantes e nos prendem na história. Cada personagem tem a sua essência, e talvez muitos possam se identificar com eles. A introdução que o game mostrou da conversa é genial. Conhecemos os personagens e somos apresentados ao seu mundo de uma forma muito natural. Ao decorrer da gameplay vamos descobrindo muitas coisas do game. O lobisomem, que é o antagonista, vamos criando a simpatia pelos personagens e isso é muito bom. Não temos tanta informação sobre a mansão e o lobisomem, porém sabemos o necessário e isso é história para outra hora. Nota total do enredo, 5. Visual. Sem dúvidas o jogo é muito bonito. Na minha opinião, o RPG Maker XP tem os melhores gráficos e realmente é muito bom. As artes originais do game são incríveis e eu amei a tela de título. O game conseguiu fazer uma atmosfera densa onde temos uma iluminação sutil na floresta e nada de lá ficou linear. Todos os ambientes do game ficaram ricos em detalhes, tudo muito bem equilibrado e tudo no seu devido lugar. Gostei bastante do lobisomem, conseguiram dar um traço muito bonito e assustador para ele. Nota total do visual, 5. Sonoplastia. As músicas desse game são incríveis, as sonoridades são lindas e fazem bem ao meu ouvido. A música introdutória do game é muito boa, traz uma vibe bem divertida, misteriosa e o tom da música fica muito bom. Temos o som dos passos que eu acho ser muito importante ao game. É algo extremamente bom e necessário, sutil, delicado e o jogo todo é uma sinfonia. Nota total da sonoplastia, 5. Jogabilidade. A jogabilidade é a padrão do RPG Maker XP, que é muito boa por si só. Gostei dos pontos em que o jogo coloca durante a gameplay, nos dando detalhes sobre a situação enquanto exploramos a área. Temos bastante lugares para andar, interagir, e eu gosto muito disso. Temos também um mapa que me ajudou a me locomover no game, facilitando a minha jogatina, que por sinal é bem bonita a arte. Gostei das perseguições que o jogo propõe. Durante elas temos os quebra-cabeças das caixas, temos de empurrar elas para poder fugir. Isso gera uma aflição muito boa na jogatina, e deixa mais difícil em vez de simplesmente correr em linha reta. Gostei da parte final do jogo, porém eu teria feito de outra forma, que seria ter o controle no momento do confronto contra o lobisomem, em vez da cutscene. Mas isso é questão de escolhas. De qualquer forma, isso ficou muito bom. Nota total da jogabilidade, 4. Diversão. Me diverti bastante com o jogo, acho que foi o melhor jogo nesse estilo que joguei este ano, e o que mais me divertiu. Gostei muito da história do game, e a reviravolta no fim que eu não esperava. Me diverti conhecendo os personagens e o estilo de cada uma, isso realmente despertou interesse em mim pra continuar jogando. Queria que o game não acabasse por ali, mas como tudo se encaixou bem, talvez seja história pra outra hora. E talvez o lobisomem ainda esteja por aí à solta, não é mesmo? Então, diversão, nota total, 5. Enredo.
Os personagens possuem suas características. A gente tem a certinha, a gente tem a nerd, a gente tem a gótica e tem a, vamos dizer assim, a peixe que morde, né? E isso ficou bem legal no jogo, bem... Cada um teve a sua característica. Isso também foi tudo muito conectado. Tanto os eventos, né, quando as partes brilhantes que você deve percorrer para poder indicar que você está explorando os locais, também ficou muito bem sacado. Fora também que o autor ele conseguiu meter um humor num tema slash, e isso não é para qualquer um. Então tá de parabéns aí. Portanto, nota 5. Visual. Os gráficos, quanto isso, as artes ficaram muito bonitas, mapas muito bem feitos. Quando você vai lá nos interiores da casa, cada cômodo com seus detalhes. Os itens também têm ligação com os mapas, como por exemplo a chave da adega, que tem um leve aroma de vinhos. Foi um detalhe excepcional que faz muita ligação com tudo isso. Interface gráfica tá bem básica, mas funcional, e isso ficou muito legal. Portanto, nota 5. Sonoplastia. A ambientação sonora é muito boa, as músicas foram bem encaixadas com cada tema. Ele tem aquele tema meio de suspense, né? Meio suspense com um pouco de terror. Ficou bem legal ali com o tema em si. Eu acho que até combinou com os gráficos, eu poderia dizer desse jeito. E também uma coisa que eu achei muito legal na sonoplastia é a forma que elas são colocadas e retiradas. O quesito das músicas. Quando você tá num lugar, tá tocando uma música, aí você entra no mapa, ela não troca assim de música de um mapa para outro. Na hora que você já aparece pro outro mapa, ela ainda dá um fadezinho. E isso ficou bem colocado. Eu achei muito legal esse pequeno detalhe aí que o autor teve aí na hora de desenvolver. Foi uma coisa que acredito que ele tenha colocado aí com um certo carinho. Portanto, nota 5. Jogabilidade. Os eventos eles ficaram bem marcados ali no início do mapa para você poder fazer a exploração, para indicar que a personagem tá fazendo aquela ronda. Isso ficou bem legal. Isso consequentemente causa um jogo intuitivo, ou seja, aquele jogo que ele não fala o que você tem que fazer, mas você sabe o que tem que fazer, e isso é muito difícil de se fazer, muito melhor do que você fazer o jogo explicar ao jogador o que deve fazer. Isso eu achei muito legal. Aquela parte dos créditos também que aparece durante o jogo, você está controlando a personagem a caminho da mansão do Vila Lobos, vai aparecendo os créditos. Isso eu achei muito legal, foi uma sacada muito boa. Mas a única coisa que talvez tenha pecado ali é um pouco na variação, no quesito dos desafios. Portanto, jogabilidade 4. Diversão. São desafios simples de empurrar caixas e fugir do lobo. Isso ficou bem legal, deu te dar um medo ali de ser capturado e tal. Também tem a parte do falso game over, né? Quando você, se eu não me engano, na terceira fuga, que tem uma parte ali que você fica impossível de passar, você fica pensando, caraca, que burro, fui pego pelo lobo. E aí você descobre que não, você não morreu ainda. Isso ficou muito bem bolado. Mas eu acho que faltou um pouco na questão de variação. Eu digo, quando eu falo falta de variação, eu falo, por exemplo, aqui a gente tem um único tipo de quebra-cabeças, que é o Sokoban, empurrar caixas. Mas eu acho que podia ter mais alguns, às vezes algum enigma para solucionar, para poder habilitar alguma porta. Mas isso aí também é o menor dos problemas. Portanto, nota 4. Enredo. Explicaria o porquê jogo muito dele bem ter feito em levado todos os só sentidos. as 8. O enredo é muito original e conta com 4 personagens com personalidades bem distintas. Ah, tá. Prefere agora entendi você. Por que? É importante deixar claro estatísticas que em nenhum apontam que momento as 92% personagens dos agem como se lobisomens estivessem em um filme de terror. Prefere Porque, as de góticas. fato, elas Então não sabem que estão em uma fato situação de sabido vida ou dentro morte. desse mundo. Tudo que elas sabem existem é que um lobisomens. caminhoneiro começa a buzinar O primo e do elas ficam Tobinho, nervosas verdade. na estrada, perdendo o controle do carro e batendo Pensei em uma que essa árvore. estatística fosse Nada a dos as leva a homens. crer que existam monstros ou assassinos atrás Não. delas. Com Por homens isso, o número tom mais sobe leve para dos diálogos 100%. é perfeitamente Os compreensível. 100% dos homens Nota preferem. 4. Visual. O visual está muito bom, especialmente na cena de apresentação.
As artes originais sempre dão um toque diferenciado ao jogo, mas os mapas do projeto também estão muito bem feitos, ainda que tenham sido feitos em grande parte somente com o uso do RTP. Nota 5. Sonoplastia. As músicas são de muita qualidade e contribuem demais para a ambientação do jogo. Os sons também são muito bem utilizados, especialmente como parte do gameplay. Muitas vezes, por exemplo, é através do som que descobrimos que uma porta está trancada ou que uma chave foi utilizada para abrir a porta. Nota 5. Jogabilidade. A jogabilidade consiste em encontrarmos os itens necessários para tentar consertar o carro, mover as caixas para alcançar novas salas e fugir do lobisomem, que apesar de ser uma tarefa não muito fácil, não nos causa tanta frustração, dado os save points que existem em locais estratégicos do jogo. Nota 4. Diversão. Para concluir, digo que o jogo foi muito divertido, especialmente por conta do enredo e dos diálogos, que são engraçados, mas ao mesmo tempo fazem todo o sentido dentro do jogo. Parabéns para o autor. Nota 5. Enredo. Cara, o enredo é muito bom, é muito divertido. Eu gostei muito de toda a história, de toda a proposta. 4 amigas que foram pra uma festa, é muito slasher, é muito slasher. Essa parte da história ficou muito boa. O fato de elas acharem que o perigo não é o perigo que elas acreditavam ser, ou seja, o caminhoneiro não era o perigo veio junto com elas. Tinha alguma coisa no carro e elas não viram. Cara, isso ficou muito bom, me agradou demais e com certeza o enredo de Mulheres Correm com os Lobos ficou animal, velho. Muito bom mesmo, eu gostei demais. E por isso a minha nota é 5. Visual. O visual ficou muito bom. O uso dos recursos gráficos do XP ficaram muito bem implementados. Você se esquece que tá jogando um joguinho de RPG Maker, porque tem um uso muito bom dos recursos, né? Toda a questão da ilustração que foi apresentada com artes originais ficaram muito legais, muito bacanas mesmo, muito bem desenhadas. Principalmente a cutscene do início, ela foi muito boa. Eu acredito que ela deveria ter mais dela, mais desse tipo de ilustração, mas eu sei que, obviamente, pro tempo ficaria um pouco escasso. Mesmo assim, o visual foi muito interessante e muito bom. Eu senti falta de alguns detalhes diferentes, dar um pouco mais de volume e vida, né, no ambiente, sabe? Tinham ambientes que eram grandes, ambientes apertados, mas eu senti falta de alguma coisa ali se mexendo naquele ambiente, nem que fosse um rato, que fosse alguma coisa assim que desse vida. Eu sei que a casa estava toda abandonada e que esse era o objetivo, mas talvez trabalhar esse tipo de coisa desse mais esse sentimento de volume dentro do visual. Eu gostei muito, na realidade, do visual, tá? Mas eu sei que falta uma lapidada ali, falta alguma coisa para deixar perfeito. E por isso a minha nota foi 4. Sonoplastia. Eu acho que disparadamente foi a melhor sonoplastia de todos os jogos apresentados aqui. Sinceramente, foi muito boa. Fez um uso corretíssimo dos momentos de silêncio. Fez um uso muito bom dos momentos de tensão. A trilha, em alguns momentos, deixava a gente calmo, em outros momentos, deixava a gente tenso. Ela se diferenciava quando a gente estava sendo perseguido ou não. E isso é muito bom, porque gera uma ligação entre quem joga com aquela música, né? Então, às vezes, nós temos um momento ali de tensão e você escuta aquela música e já fica todo arrepiado. É isso que Mulheres que Correm dos Lobos têm. Essas trilhas, elas deixam a gente... Elas moldam o nosso ânimo, e isso é muito importante de ser feito. Eu achei que foi feito com excelência. Então, sonoplastia, 5. Jogabilidade. Pois é, jogabilidade pra mim apesar de a gente ter aquele momento de corrida dos lobos e empurrar as caixas, em si não havia nenhum outro tipo de puzzle ali, né? Não havia nenhum outro tipo de puzzle, não havia nenhum outro tipo de... Não foi muito explorada essa parte, talvez eu acho que deve ser um pouco melhor explorada nessa parte, porém outras partes foram bem mais exploradas, como por exemplo o enredo, né? E teve uma dedicação muito grande em fazer uma boa história, o visual também e a sonoplastia, então acabou que talvez a jogabilidade tenha sido
visual, o que a gente pode fazer aqui que vai funcionar? Essa perseguição, vamos ficar aqui nessa perseguição e vamos colocar esse puzzle de caixas aqui. Ficou bom, né? Não entendam errado, não é que estou dizendo que ficou ruim. Muito pelo contrário, ficou excelente. Porém, faltou alguma coisa. Eu senti que faltava algum tipo de jogabilidade para deixar mais interessante o jogo que a gente está jogando, sabe? Por exemplo, resolver um enigma na hora de ter que abrir o relógio para pegar a Desert Eagle, ou algo do gênero que pudesse ser feito talvez para conseguir a lanterna, ela tivesse dentro de uma gaveta que tem uns símbolos, né? São pessoas excêntricas, elas fazem isso. O Sr. Villa-Lobos é excêntrico. Mesmo assim, para mim, na realidade, o que mais incomodou na questão da jogabilidade foi o fato de que a gente não consegue correr. O jogo não te permite correr e isso deixa você meio que... Você espera poder correr num jogo de alguma coisa vai te perseguir, né? A não ser que tenha alguma justificativa do porquê você não corre. As meninas estavam em perfeita saúde e elas deveriam correr. Principalmente do Sr. Villa-Lobos. Mesmo assim, jogabilidade 3. Diversão. A diversão foi muito bacana, foi muito bem feita. Por quê? Eu digo isso porque o jogo ele foi pensado realmente nessa questão de explorar os lugares, explorar os detalhes, e isso foi muito divertido. Por isso eu gostei bastante da diversão. O jogo em si é um jogo que eu quero muito poder tá revisitando de repente mais adiante, caso ele seja expandido, algo assim. Tem muito potencial. E por ser tão divertido, ele recebe 4. Enredo. Abraxas é um jogo muito bem desenvolvido na parte da história, um ótimo desenvolvimento de personagens, ótimo background, vemos ali uma relação de todos eles e o clima que isso vai construindo. Em tão pouco tempo de gameplay que o jogo te mostra, você já consegue se apegar aos personagens do jogo. Em nenhum momento você se vê perdido aos meios acontecimentos do jogo. O enredo não é cansativo, ele é até simples, porém muito bem construído e muito bem apresentado. Personagens bem carismáticos e plot twist que eu não esperava no final. Então, nota 5 para o enredo. Visual. Todo o ambiente é muito bonito e os assets caíram muito bem. Ele consegue te dar a imersão de estarem naquele lugar. A arte dos personagens nos diálogos ficou muito bem feita. Conseguimos sentir a emoção deles naquele momento da fala, dando mais vida às cenas e também mais detalhes para o jogo. Os mapas foram muito bem construídos. Gostei muito da parte dos olhos quando enfrentamos o Slash. Ficou impecável. Nota total 4. Sonoplastia. Toda a trilha sonora deste jogo foi muito bem escolhida, do som dos pisos ao barulho que os pássaros fazem. A parte sonora de Abraxas é incrível, suave e muito bem equilibrada. Os sons dos passos são bastante sutis e é muito importante para aumentar ainda mais a imersão da jogatina. Nota total 5. Jogabilidade. A jogabilidade do jogo não se difere muito dos RPG Maker antigo, a não ser pelo sistema de personagens, onde podemos jogar com todos se quisermos, trocar itens entre eles e explorar a casa. Senti falta de puzzles, acho que cairia muito bem neste game e faria ele ficar ainda melhor. Nota total 4. Diversão. Me diverti bastante com o jogo, levei bastante susto e me senti ansioso o tempo todo com medo de morrer. Os personagens são bem divertidos, então gostei ainda mais de jogar. Todo o clima de tensão às vezes é quebrado pela carisma do Marquinhos e nos fazem rir. Logo após isso somos punidos por ficar tranquilizados. Aí você lembra que é um game de terror e volta a ficar ansioso, prestar atenção a todo movimento que tem no game. Nota total 5. Enredo. A história é bem simples, bem explicada, tem todo um contexto. Os personagens, ele possui as suas marcas. Pô, a Clarice é aquela moça mais boazinha, a líder. Tem o Marcos, que é aquele cara descoladão, marombeiro, que é o cara que agita a galera. Tem o Afonso, que é o mais, digamos, nerdão, que é bem estudioso de ciências exatas, e a Safira, que é aquela mais espiritual. Então ficou muito bem legal, e o autor ele conseguiu trabalhar isso de uma forma muito legal, envolvendo a conexão entre eles, ficou muito legal. E também o próprio enredo em si despertou uma curiosidade por um desfecho. Embora tenha acabado, né, o jogo tem um começo, meio e fim, te deu aquela curiosidade, e agora, o que será que aconteceu com o restante do grupo? Isso ficou muito legal. Então, o enredo, nota 5.
Visual. Os gráficos perfeitamente harmonizados, ficou bem legal, um tema de uma mansão parcialmente abandonada, com os jovens entrando lá e fazendo besteira, né? Padrão slasher, ficou muito legal. Mapeamento também impecável, selo Mogege de qualidade, isso aí dispensa comentários, ficou muito bom, os mapas bem colocados. Quanto à tela de título, é aquela tela de título padrão 2003, só que é aquela coisa minimalista, com a musiquinha ótima para ambiente, então ficou show também. Portanto, nota 5. Sonoplastia, profundidade muito intensa. Quando você entra ali no jogo, você praticamente entra, te dá uma imersão a sonoplastia. Uma coisa que eu também achei muito legal na parte sonora é os sons da interface gráfica. Quando você adquire um item, quando você troca os itens, quando você acessa até o menu, quando troca de personagem também, isso foi muito bem colocado. Portanto, nota 5. Jogabilidade. Como falei na sonoplastia, a jogatina ela faz uma ligação com a sonoplastia, porque ela te traz uma imersão, a sonorização dela também faz muito bem ligada ali com a jogatina, além da mecânica criativa. Achei bem inovador esse esquema de trocar de personagens, a permuta entre itens também ficou muito interessante, foi muito bem colocado. Características específicas, por exemplo, para puxar caixas, somente o Marcos, que é o fortão do grupo, pode fazer. Você não consegue fazer isso com outros personagens, então isso ficou muito bem colocado. Todavia, eu tive uma dificuldade para associar os números ao personagem, que você tem que pressionar 1, 2, 3 ou 4 para trocar de personagem, e isso você conseguiu adquirir com o tempo. Quando você acostuma ali, você memoriza, pronto. Mas eu acho que ali faltou um detalhe na interface gráfica, talvez, com a cabecinha dos personagens embaixo associado com os números, ia ficar bem interessante. E um destaque, às vezes uma borda diferente na cabecinha de cada um deles para indicar qual personagem que você está no controle. E também sobre os itens, você também fica meio sem saber o que cada um está carregando. Também seria interessante colocar uma HUDzinha com o item de cada personagem. Portanto, jogabilidade nota 4. Diversão. Muito divertido. Você, como falei lá na jogatina, você entra no jogo de uma forma que você se envolve, você fica curioso, você quer saber o que vai acontecer, e os sustos também muito bem aplicados. Uma coisa que eu talvez senti falta, que não foi o menor dos problemas, tanto que eu nem desconsiderei isso, foi às vezes uma pequena falta de desafio em algumas partes. Tirando a parte da Batalha do Marcos, que exige um pouco de estratégia para você conseguir passar, então ficou bem tranquila essa parte aí. Ele também encoraja você a explorar toda a mansão, explorar em volta para você conseguir entender. Fora também as decisões. Se você não tomar certas decisões, você pode dançar. Então, se vocês forem jogar brachas, por favor, coloquem suas fraldas. Nota 5. Enredo. Jogo muito bem feito e muito bem ambientado. O enredo é bom, mas é especialmente potencializado pelos personagens, que são muito bem construídos, cada qual com sua própria personalidade distinta, nos passando a impressão que são mesmo pessoas de verdade, que se conhecem desde a infância. Nota 5. Visual. Visualmente falando, o jogo nos apresenta belos mapas e belas imagens, todas usadas muito bem em momentos de susto. A batalha que acontece no galpão do vovô também merece destaque, pela incrível imagem de fundo. Nota 5. Sonoplastia. Os sons do jogo foram muito bem utilizados para um jogo de terror, especialmente aqueles que se parecem com gritos humanos de agonia. As músicas são em menor número, mas não senti falta de músicas extras, já que o jogo se passa praticamente no mesmo ambiente. Nota 4. Jogabilidade. O sistema de troca de personagens é algo raramente visto e ficou muito interessante, especialmente quando combinado com o sistema de troca de itens entre os personagens.
Existem também alguns poucos quebra-cabeças para complementar um pouco o gameplay. Nota 4. Diversão. Para concluir, digo que me diverti jogando Abraxas, especialmente por conta dos diálogos bem-humorados entre os personagens e também por conta de algumas referências ao mundo real. Nota 4. Abraxas tem um enredo muito cativante, 100% slash roots, cara. Eu comecei a jogar e eu já fui sentindo a vibe diferente já no começo, onde 4 jovens decidem ir para casa de uma tia-avó falecida, né, que tem uma baita mansão isolada de tudo. Chegando lá, eles deixam o carro e a amiga deles, que tem, né, uma propensão à mediunidade, diz que sente algo estranho. E só aí a gente já começa por esse iniciozinho sabendo como vai ser a atmosfera de Abraxas. O autor, ele teve uma grande competência em travar nos primeiros segundos do jogo como seria o humor do jogo, como o jogo se passaria, o que ele iria retratar. Então ele conseguiu já nos primeiros segundos no jogo dizer assim pra você: ó, te prepara, assim que vai ser o meu jogo. Então eu achei muito bem colocado essa parte do enredo e, olha, ficou impressionante. Gostei demais. Pra mim o enredo tem nota 5. Visual. Abraxas, ele é um RPG feito num RPG mais antigo, no RPG Maker 2000, se eu não estiver enganado. E ele tem um charme desse jeito retrô que cola muito bem com os jogos de terror. Ele me faz lembrar muitos jogos que eu jogava no começo, né? De outras pessoas que eu também admirava quando fazia os meus jogos. E dá uma nostalgia de olhar esse gráfico e de ter uma história diferente, de ser uma coisa completamente diferente do que a gente está acostumado de ver esses gráficos. Geralmente a gente está acostumado a ver esses gráficos em jogos de fantasia medieval. Aí quando você tem uma aventura de horror moderna, é uma coisa completamente nova. E eu achei muito bonito o visual, as escolhas todas dos personagens, os gráficos dos personagens nos momentos de fala, os gráficos dos mapas, todos os mapas estão muito bem feitos, eu gostei demais. Tem uns que estão demasiadamente grandes demais, só que eu entendo que é uma mansão, porém não necessariamente eles precisam estar vazios. Talvez eles pudessem estar um pouco melhor mobiliado, com mais detalhes, deixaria muito mais interessante e daria muito mais um ar, uma vibe de casa, do que deixando espaços gigantes vazios. E por isso o visual recebe uma nota 4. Sonoplastia. A sonoplastia de Abraxas, ela te bota numa posição assim que você fica com muito medo. Por quê? Porque o autor, ele usa bem certo dos momentos de tensão, mesclando música, sons e silêncio. Isso é muito importante. O autor aqui, ele sabe o valor que o silêncio tem numa trama, e isso pra mim é muito importante, porque embora as pessoas não saibam, o silêncio é a melhor maneira de tratar tensão e horror, porque quando você tá num ambiente que tem música, você se distrai. Agora, quando você não tem nada pra se distrair, você só tem uma coisa pra pensar, e quando você tá com medo, a única coisa que você pensa é no seu próprio medo. Então isso foi muito bem colocado, eu gostei demais, e sonoplastia pra mim tá de parabéns também. São todos, pelo que eu entendi, são todos recursos de som free, ou de bancos de dados, ou do próprio RTP, mas foi usado de uma maneira muito boa, e sonoplastia recebe a nota 4. Jogabilidade. Foi aqui que brilhou. No começo eu achei que ia ser só mais um joguinho de RPG Maker, onde eu teria que controlar uma pessoa andando por aí. Mas não, Abraxas foi além disso. Ele colocou a possibilidade de termos 4 protagonistas e dos 4 protagonistas serem jogados, só que muito melhor. Você pode escolher qual protagonista, não é a partir de tal momento onde geralmente é o que a gente vê. Não, você pode escolher usar o protagonista em qualquer momento que você desejar, desde que ele esteja ali disponível para você, né?
Então, isso me lembra muito jogos como, por exemplo, o Obscure, onde nós tínhamos personagens que podíamos jogar. E ele também se valeu da mesma mecânica. Cada personagem desenvolve uma habilidade específica dele. E isso é muito bem feito. Isso é muito legal, porque, por exemplo, o Marcos é o cara que é forte, então só ele consegue carregar caixas. Aí temos outro personagem que é o mais inteligente, então ele pode lidar com problemas mais difíceis, né? Temos a personagem que é mediúnica e só ela pode salvar. Rapaz, até eu descobri como é que salvava nesse jogo. Mas foi muito legal, porque eu tive que explorar, né? Então eu vi dessa forma. Pra mim, jogabilidade foi 5. Diversão. A diversão em Abraxas é altíssima. O jogo é muito divertido, desafiador na medida certa. Talvez ele pudesse receber um pouco mais de puzzles, um pouco mais de atenção nesses detalhes, mas a jogabilidade em si ficou muito boa. E o enredo é muito divertido, os personagens são muito carismáticos, são únicos, eles têm o seu jeito próprio. Eu gostei demais dessa parte toda, né? Assim como em Mulheres que Correm dos Lobos, os personagens são únicos e isso faz uma diferença total, porque você se apega aos personagens, você não quer que eles morram. A Abraxas faz isso com uma qualidade excepcional. Tudo no jogo é muito divertido e a minha nota é 5. Of course. What's your favorite food? Children.